Olá, clientes e amigos, tudo bem? Aqui é Marco Ionaga, advogado imobiliário. Hoje vamos falar um pouquinho, resumidamente, a respeito da ação de despejo. Algumas dúvidas frequentes dos nossos clientes, né? Falar de uma forma bem resumida, tirando aí algumas dúvidas. Vamos lá. Quais são as questões mais importantes, né? Requisitos. Quais são os requisitos para se entrar com ação de despejo? Qual o custo e qual o tempo, o prazo que leva? Vamos lá. Requisitos. Muitos pensam que só podem entrar com ação de despejo depois que tiver 3 aluguéis em atraso. Tá? Isso é um mito. Isso não é verdade. Tá? Para entrar com ação de despejo, só precisa ter descumprimento contratual. Então, se atrasou o aluguel, o locatário atrasou o aluguel um dia, já pode, juridicamente, já pode entrar com ação de despejo. Não é viável, né? Já entrar assim tão rápido, mas é possível. Pode entrar com ação de despejo para esse caso. E qualquer outro tipo de descumprimento contratual, seja lá, um exemplo, no contrato de locação está escrito que está pactuado, né? Que o locatário não pode manter ali um pet. E aí, se o locatário descumprir isso, já dá aí direito ao locador de entrar com ação de despejo, certo? Então, esse é um exemplo. Qualquer outro tipo de descumprimento contratual, o locador pode entrar com ação de despejo, tá bom? Então, resumindo, não pagou aluguel, pode entrar com ação de despejo. Qualquer outro tipo de descumprimento contratual pode entrar com ação de despejo. Agora, custo. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, no caso, a taxa judiciária é de 1%. Tem estados que a taxa judiciária é 4 ou 3% ou 2%, tá? Mas Jundiaí em São Paulo, Jundiaí aqui a cidade que eu atuo, é 1% do valor da causa. Vamos pegar um exemplo. Um aluguel no valor de R$ 2.000. Qual que vai ser o valor da causa? O valor da causa obrigatoriamente tem que ser de 12 vezes o valor do aluguel. Então, 12 vezes 2.000, R$ 24.000. 1% de R$ 24.000 vai custar R$ 240 de taxa judiciária, mais as despesas com citação. Citação depende muito, né? Quantas são as partes, né? Se são só dois, um. O oficial de justiça vai custar aí quase R$ 100 a citação, né? Então já no mínimo, já vai gastar, para esse caso, para esse exemplo, 250, 240 mais 100, R$ 350 inicialmente, né? Então o locador ele vai pagar essas taxas, essa taxa judiciária e a taxa de citação, já vai pagar inicialmente aí esses R$ 350. E quanto que um advogado costuma cobrar? Qual que é o valor de honorários? Bom, a nossa tabela da OAB, ela estipula o valor de 20% do valor da causa. Então, para esse caso específico em que o valor é R$ 2.000, o valor da causa vai ser de 2.400, R$ 24.000, e os honorários 20% de R$ 24.000, R$ 4.800, tá? Então seria esse o valor segundo a tabela da OAB. Então o locador já vai gastar esses 350 e mais esses quase R$ 5.000 de honorários. Lembrando, cada advogado tem um preço, tem um valor, tem uma situação diferente, então isso é só para dar uma ideia para quem está caindo aqui nesse vídeo e tem essa dúvida, né, que tem alguma necessidade, né, e está precisando saber, tá?
Lógico que tem advogados que cobram bem menos que isso, tá? E também, se o locador ele tiver uma imobiliária, em que a imobiliária dá assessoria e já está incluso aí já estão inclusos os honorários advocatícios, o locador não vai ter esse custo dos honorários, porém ele vai ter que pagar a taxa judiciária e as despesas aí da citação, tá? Então vai depender aí do caso concreto, tá? Prazo, quanto tempo leva para conseguir finalizar uma ação de despejo? Infelizmente é muito demorado, muito mesmo. Só para citar, normalmente já leva aí 2, 3 meses para fazer a primeira citação. Isso se encontrar ali o inquilino, né, na casa. Depois, o inquilino ainda tem mais um prazo de 15 dias úteis para responder a essa citação. Então, veja bem, leva aí, não tem como conseguir uma ação de despejo, acho muito difícil, né? Com 6 meses, com menos, até com um pouco mais, acho muito difícil, tá? Na prática, infelizmente demora muito. Então, o conselho que eu dou é: sempre tenta um acordo com o inquilino. Faz um acordo em relação à multa, em relação à desocupação. Evita ao máximo ter que entrar com ação de despejo. Porém, eu sei que tem casos que não tem como. Obrigatoriamente vai ter que entrar com ação de despejo, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários. Na medida do possível a gente tenta sanar, tá bom? E depois faremos aí um outro vídeo falando sobre ação de cobrança somente, né? Porque o que é muito recorrente é entrar com ação de despejo para que o inquilino saia. Na ação de despejo dá para fazer já a cobrança, então é uma ação de despejo acumulado com cobrança. Porém, também nós temos aí a ação somente de cobrança, quando o inquilino já saiu ou sai e fica devendo, né? Aí tem a ação de cobrança e tem a ação também de execução de título, se tiver já uma confissão de dívida, tá? Mas isso já é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Agradeço a atenção, um abraço a todos.